Nós sabemos que a comunicação é um amplo campo de conhecimento. Possui suas ferramentas que nós utilizamos diariamente para a reprodução das nossas vidas, nosso trabalho, nossa interação com os outros. E algo que podemos não pensar com muita frequência é sobre uma comunicação específica para cada público e o quanto esse campo tem se transformado ao longo do tempo. Um exemplo é a comunicação no entorno de empreendimentos de grande porte que influenciam muito as nossas vidas, principalmente para aqueles e aquelas que estão ao seu redor. É o caso das comunidades que vivem próximas ao funcionamento de um porto. Para um empreendimento desse porte funcionar, é preciso que ele organize as suas atividades alinhadas a uma licença de operação conduzida pelo IBAMA e que possui assim uma série de condicionantes que têm o objetivo de proteger o meio, as comunidades e os nossos recursos naturais, de maneira que o desenvolvimento possa ser sustentável. Agora, por que o porto deve ter uma comunicação específica? Os profissionais que atuam nesse campo devem se comunicar tanto com os colaboradores da área de operação, como com os públicos, as comunidades que vivem no entorno, de modo que todos possam acompanhar a influência do empreendimento no território. Para falar um pouco sobre esse assunto, a gente convidou a gestora ambiental Juliene Gomes Gonzaga, que desde 2021 atua no projeto de educação ambiental do Porto do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, o PROEA. É ela que vai explicar um pouco sobre o assunto. Eu sou a Raquel Hidalgo, do Instituto Ecoar, e acompanhamos a gestora ambiental Juliene a partir de agora. Todo o processo educativo ele tem como start e o alvo nas pessoas. E com a educação ambiental não é diferente. O que liga um ponto ao outro é a comunicação. E quando a gente fala aqui de comunicação, a gente se refere não à mensagem simplesmente, mas à forma como ela ecoa até chegar nesse alvo. O ser humano tem essa ânsia por estabelecer conexão consigo mesmo, com seus pares e com o meio que pertence. Por isso, uma comunicação direcionada, quase que personalizada, é primordial para o êxito das ações de educação ambiental aqui no Porto. Entender cada público, a angústia de cada comunidade e até por que não dizer de cada indivíduo mesmo? É o que gera esse laço que o educador ambiental precisa para que a sensibilização ambiental seja de fato absorvida e crie frutos que a gente precisa para desenvolver os processos mais sustentáveis aqui no Porto de Rio Grande. E essa é toda a magia do nosso trabalho. Transformar dados duros, tabelas, gráficos, relatórios e notas técnicas em conhecimento palpável para a criança da comunidade, para o portuário da beira do cais e até para o funcionário administrativo. Sensibilização ambiental é um conceito que defende que a informação, a aproximação e a familiaridade com os temas ambientais possam gerar sentimentos de pertencimento, lembrar as pessoas que o meio ambiente tem relação direta com a nossa sobrevivência e a importância de não se ausentar de processos decisórios no que diz respeito à reprodução da nossa vida na Terra. Como isso pode ser feito em áreas de influência portuária? Juliene nos dá alguns exemplos. Aqui a gente pode exemplificar toda a complexidade desse processo com algumas ações práticas desenvolvidas pelo PROEA. Por exemplo, um certo momento, tempo atrás, a equipe notou que a gente precisava trazer o público das formações do programa de gerenciamento de resíduos sólidos mais para perto. A adesão ao programa estava comprometida e isso refletia nos dados de geração de resíduo aqui no Porto. E foi assim que, a partir desse anseio, surgiu a Rádio Corredor, onde os próprios funcionários da empresa responsável pela manutenção e conservação do porto gravavam pequenos áudios com o tema das formações. E esses áudios eles eram editados, colocava aquelas vírgulas sonoras, um fundinho bacana, enfim, tudo para deixar o conteúdo que é mais teórico e técnico, em algo divertido e até mesmo instigante, porque esses áudios chegavam até eles semanalmente via WhatsApp. E a graça era descobrir de qual colega era aquela voz. Então eles ouviam os episódios mais de uma vez e aquele conteúdo ficava bem assimilado. No final, a Rádio Corredor foi uma grande sacada e já está indo para a segunda temporada, um sucesso de audiência, a gente pode até se orgulhar disso. Assim também é na comunidade, porque a gente busca acompanhar cada público de acordo com as suas potencialidades e assim mediar com parceiros os interesses da comunidade. Em contrapartida, a gente consegue abordar as questões ambientais pertinentes, atendendo a licença ambiental e as temáticas que estão em voga no que toca à sustentabilidade, como ODS, ESG, mudanças climáticas e assim vai. A Rádio Corredor
foi um projeto realizado pelo PROEA para aproximar colaboradores de procedimentos qualificados sobre a destinação correta dos resíduos e outros processos sustentáveis no ambiente de trabalho. Aqui nas redes do Instituto Ecoar, a gente já falou diversas vezes sobre as oportunidades que são facilitadas pelo paradigma da educomunicação. E esse é mais um ótimo exemplo. Interagindo, produzindo, pesquisando para criar um canal de comunicação, os colaboradores do Porto puderam falar sobre suas práticas e aprender novos processos com os educadores ambientais que dirigem esse programa. Quando a gente fala em educomunicação, a gente deve sempre sublinhar a questão da experiência, ou seja, do público se tornar protagonista nesses processos comunicativos. E existem diversas linhas da educomunicação que criam espaços de reflexão com a imagem, com o jogo de interação, audiovisual, que são grandes possibilidades. Juliane comenta pra gente sobre essa diversidade de opções que são desenvolvidas lá no projeto do Porto. Outra coisa que é muito bacana e é um modo de assimilar a educação ambiental com a comunidade, com o público portuário, é o lúdico, o visual. O olho humano busca formas, cores, designs que não apenas chame, mas que retenha a sua atenção. E a gente, sabendo disso, usa muito desses recursos na educomunicação ambiental por aqui. A gente procura sempre levar, seja para os setores, para a área de operação e até para os nossos públicos nas comunidades, materiais visuais, recursos interativos, para que haja uma experiência além da fala. Um exemplo disso são os jogos que a gente desenvolveu para aplicar com esses públicos os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? A gente criou aqui uma espécie de jogo da memória, da ODS 14, Vida na Água, linkando imagens às metas propostas para esse objetivo. A gente também elaborou um jogo chamado A Portuária, que tem os moldes de um jogo de tabuleiro, como xadrez, dama, mas que enaltece a figura feminina dentro do contexto portuário e acompanha perguntas com a temática de igualdade de gênero em diversas situações do cotidiano. Para 2023, mais jogos estão em desenvolvimento. A ideia é ter cada vez mais esses recursos interativos nas nossas imersões. Claro que, como a Juliane também nos diz, o Porto é uma empresa e persegue objetivos concretos, mas também é, e realmente tem a obrigação de ser, um espaço para a participação de comunidades e trabalhadores e trabalhadoras, além do que é extremamente necessário que todos nós possamos conhecer o que grandes empresas estão fazendo com os nossos territórios. É necessário que a gente tenha uma prestação de contas sobre os nossos recursos e como isso influencia a nossa vida. Outro ponto importante é conhecer práticas que melhoram gradualmente nosso ambiente de trabalho, gerando sustentabilidade na nossa rotina e entre os nossos pares. Os resultados que a educação ambiental nos traz em espaços formais, na escola e informais, como lá no Porto, justifica a educação ambiental em todos os espaços de relações humanas. E claro, o resultado disso tudo é uma educação ambiental mais efetiva, sabe? Ter o retorno da comunidade. Digo no sentido de voltar numa visita e saber da criança que em casa já se separa o reciclável do não reciclável. Voltar no grupo de artesãs e ter o feedback de que amaram a última atividade. Saber que aquele outro grupo de mulheres que acompanhamos como pequenos empreendedores já estão se organizando para fazer uma feira independente. Enfim, são alguns dos frutinhos que a gente tem colhido com esse trabalho. Eu não diria de formiguinha, mas de abelhinha, né? Porque afinal a gente vai polinizando cada flor de consciência ambiental para colher o mel da mudança, para uma mentalidade mais sustentável e ecossistêmica. Pode parecer muito poético, mas é real e é possível. Tem sido possível com a educação ambiental aqui no Porto de Rio Grande. Os desafios existem aos montes. E não deixa de ser uma empresa, né? Que persegue resultados, excelência, produtividade, eficiência. Mas saber que a gente consegue implementar gradualmente uma sensibilidade ambiental dentro do Porto e fora dele é uma motivação para acreditar na educação ambiental que promovemos. O projeto de educação ambiental do Porto do Rio Grande é um dos projetos que fazem parte aqui do nosso Instituto Ecoar. O principal engajamento do Instituto é promover programas que visam a criação de sociedades sustentáveis. E estamos também lá no Porto do Rio Grande, desenvolvendo junto com esses profissionais, como a Juliane, uma comunicação solidária, democrática e de qualidade. Grandes empreendimentos precisam ser acompanhados por todos nós, afinal é da nossa casa que a gente está falando. Hoje nós falamos mais de forma positiva sobre esse tema, até mesmo porque existe por lá um trabalho de EA efetivo.
Entretanto, nem sempre isso ocorre e quando não há uma preocupação sobre o assunto, as consequências podem ser gravíssimas. No próximo episódio, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre em que devemos ficar de olho quando o assunto é o uso dos nossos territórios. Continuem por aqui. Um grande abraço e até a próxima!